Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quinta-feira, dia 12 de janeiro. O evangelho que nós vamos meditar hoje se encontra em Marcos, capítulo 1, versículos 40 ao 45, que diz assim: Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no evangelho de hoje fala sobre a cura de um leproso. Um leproso, eu sempre digo isso, era uma das pessoas que mais sofria neste mundo, porque possuía esta lepra, essa doença, uma doença que era contagiosa e uma doença que era incurável, não tinha cura na época para a lepra. Então, por conta disso e pelo fato da doença ser contagiosa, o leproso era obrigado, isto era lei, viver separado de todo mundo, viver longe, sozinho pelos desertos, sozinho, isolado de todo mundo. Não podia viver em comunidade, não podia conviver com os seus, não podia se aproximar de ninguém. Então, imagina que tristeza a vida, como era infeliz um leproso. O Evangelho diz que ele se aproxima. Diz o Evangelho: um leproso chegou perto de Jesus. Chegou perto de Jesus. Ele não podia chegar perto, mas ele chegou. E de joelhos pediu. Veja, aqui eu chamo a atenção para uma coisa muito importante. Esse pediu do leproso. Esse pediu, ele é carregado de uma profunda fé. Ele é carregado de uma profunda confiança. Por quê, padre? Porque, como eu disse, a lepra era uma doença que não tinha cura. Ora, para uma doença que não tinha cura, o mais óbvio ou o mais fácil é se conformar. Aceita que dói menos. Não é assim que as pessoas falam? Aceita que dói menos. Mas aquele leproso se aproximou, caiu de joelhos e pediu. Ele disse: Se queres, tens o poder de curar-me. Veja, ele aqui está acreditando que Jesus pode curar aquilo que não tem cura. Percebe isso? Ele acredita que Jesus pode curar uma doença que não tem cura. Na época não tinha cura para a lepra, mas ele vê em Jesus essa possibilidade. Ele crê e diz: Se queres, tens o poder. A medicina não pode curar, os homens não podem curar, mas o Senhor pode. Basta querer. Se queres, tens o poder de curar. Então, primeira coisa que eu ressalto, a fé daquele homem. Meu povo, às vezes nós dizemos que confiamos em Deus, que acreditamos em Deus, mas às vezes se trata de uma
de um raciocínio lógico. Às vezes as pessoas confundem fé com raciocínio lógico. Ou seja, eu olho para o problema. Se eu consigo raciocinar logicamente que aquele problema tem uma saída, tem uma solução, então eu creio que ele vai ser resolvido. Agora, se eu olho para o problema e vejo e não consigo enxergar a saída, a solução, então me desespero e não creio que Deus pode fazer alguma coisa ali. É aí que a gente percebe. A gente tem fé ou a gente tem raciocínio lógico? Repito, a lepra não tinha cura. Mas aquele homem disse: se queres, tens o poder de curar-me. Ele pediu. O seu pedido é carregado de uma profunda fé, de uma profunda confiança no Senhor. Primeira coisa muito importante. A segunda coisa que podemos aqui ressaltar é sobre a vontade de Jesus. Ou seja, esse se queres. Eu estou precisando. Aliás, eu estou necessitado de cura. A vida de um leproso era muito sofrida. Mas o bonito é quando ele diz: se queres. Em outras palavras, Senhor, eu sou um infeliz. Eu não posso conviver com ninguém. Eu não posso me aproximar da minha esposa, do meu esposo, dos meus filhos, da minha família. Eu não posso me aproximar de ninguém. Eu não recebo um abraço, um afeto de ninguém. Eu vivo isolado de todo mundo. As pessoas olham para mim com um olhar de desprezo, de rejeição. Senhor, a minha vida é essa, infeliz. Se o Senhor quer, se o Senhor quiser, veja, como se dissesse: seja feita a sua vontade. Seja feita a sua vontade. Ele não se utilizou do seu sofrimento para exigir de Deus o que ele precisava. Não. Se queres, se for da sua vontade, o Senhor tem o poder. O Senhor pode, eu creio nisso. Mas só se o Senhor quiser. Ah, meu povo, como é difícil muitas vezes nós nos conformarmos à vontade de Deus, ao querer de Deus. Como é difícil nós dizermos muitas vezes para o Senhor: Senhor, faz a tua vontade. Porque até mesmo nas nossas orações, o que que nós queremos? Que Deus faça a nossa vontade. Não. Peçamos a graça ao Senhor de que, mesmo nos momentos difíceis, nós saibamos rezar, dizendo: Senhor, faz a tua vontade. Eu tenho a minha. Eu quero isso. Mas faz a tua vontade. Isso não é uma coisa qualquer, meu povo. Peçamos essa graça ao Senhor, de sempre nos conformarmos à sua vontade. Que o Senhor nos dê essa graça. E que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.